Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Família, esse é um daqueles vídeos especial que com certeza vocês vão curtir bastante, tá certo? Porque a gente vai falar sobre casos da paranormalidade que você pode ver, você pode comprovar, que não há como negar. São coisas que realmente, embora essa nossa vida, né, nos mostre cada vez um materialismo maior, inclusive essa é uma das metas da Agenda 2030 dos Senhores do Mundo, é transformar as pessoas mesmo em bem materialistas. Quanto mais materialista, melhor. E esquecerem mesmo que existe uma espiritualidade, que existe esse outro lado. E nesse caso, você vai ver que não é bem assim. Existem coisas que é sem explicação, coisas que por mais que você não tenha uma religião definida, não há como negar esses fatos. Até a própria ciência tenta explicar e fala que existe partes do nosso cérebro que a gente não usa, e se usássemos poderíamos até, eles chegam a afirmar isso, que nós poderíamos até falar com a mente. Então, inclusive existem estudos, né, de pessoas que conseguem entortar garfos só apenas com a mente, esse tipo de coisa. É claro que quando vai pesquisar sempre tem uma coisinha ali meio manipulada, mas que existe esses estudos, existe, isso é fato. Comece a dizer mentalmente: Dobra. dobra, Quebra. quebra. And believe that the acredite. metal will start bending. E acredite que o metal começará a se dobrar. O que acontece é que as moléculas no interior see dessa it's colher bending more. estão se desprendendo, See, it's desaparecendo. Está quebrando. And there's no heat. Não há Absolutely no calor heat. de espécie alguma. There. Quebrou. Now wait a minute, touch it and you will see that it's cold. It looks before Isso aqui é como era antes. like this. Assim. And what happens after the power goes into it, it becomes thinner. It disappears. A lot of molecules disappear. As moléculas ficaram mais finas, como se fossem desaparecendo. This is a close-up here of close-up. a broken spoon. De uma colher quebrada. And the structure is like a structure that has never been seen before by science. A estrutura tem um aspecto que nunca foi visto por nenhum cientista. Agora, família, como explicar a pessoas que têm alguma coisa a mais dos 5 sentidos? Você sabe, família, que a maioria dos animais e os humanos, nós temos 5 sentidos. O sentido da audição, visão, paladar, tato e o cheiro, né? Podemos cheirar as coisas. Esses são os nossos 5 sentidos. E uma pessoa normal, ela tem esses 5 sentidos, a não ser, é claro, algumas exceções que algumas pessoas têm algum problema. Mas a grande maioria tem esses 5 sentidos. Existe uma discussão, já há séculos, eu acho que desde que o ser humano existe, sobre o 6º sentido, que seria a intuição. E apenas pessoas especiais têm esse sentido. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu ouvi falar sobre sentidos, né, além dos 5 normais que a gente estuda na escola, desde o primário, foi nos Cavaleiros do Zodíaco. Eu até vou colocar essa partezinha aí quando a gente fica sabendo sobre o 7º sentido, né? Que aí só se você for um Cavaleiro do Zodíaco, né? Pra ter o 7º, mas veja aí. No 7º sentido, o ser humano só tem 5 sentidos. Existe o 6º, que é a intuição. Bom, como o Shun de Andrômeda falou, de fato existe o 6º sentido. Algumas pessoas parecem de fato ter esse 6º sentido. Uma delas foi o Dinho, do Mamonas Assassinas. Ele teve uma previsão, ele fez uma brincadeira, em tom de brincadeira, era a forma dele expressar as coisas. Inclusive, família, em estudos científicos tem mostrado que cada pessoa tem uma forma de expressar coisas sérias. Por exemplo, tem pessoas que quando estão com medo, elas costumam ficar agressivas para tentar esconder esse medo ou fazer brincadeiras com esse medo. No caso do Dinho foi isso aí que ele fez. Ele fez uma brincadeira com esse medo que ele tinha. Mas você vê assim, você vai perceber comigo agora no vídeo o tom meio que de tristeza, meio estranha do normal, que ele fez aquela brincadeira com uma premonição que eu acho que acredito que ele tenha tido em sonho ou até pressentido isso. Veja aí. Vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido álbum. Vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido álbum. Perceba, família, que a repórter, sem entender nada, ela disse: não, por que acabou? Vai acabar o humor? Não será o que acabou o humor, a 4 acabou? Mas eles sabiam bem o que estava para acontecer para eles, de alguma forma eles pressentiram isso, ou tiveram algum tipo de revelação. Algumas pessoas até defendem: não, é porque o Dinho estava querendo sair da banda, eles iam acabar com a banda e ia ser o último disco deles juntos, mas não, família, veja que ele vai fazer uma comparação com um incidente que aconteceu também com um grande astro que tocava aquela música La Bamba. Vocês lembram? Só para refrescar a memória. His star fell. Not Richie! Richie! This summer, it rises again. Bom, agora que vocês lembraram e estão sabendo do dia que a música morreu, veja quando o Dinho diz em alto e bom som que isso vai acontecer também com eles. Não será o que acabou o humor, a 4 acabou? Vai pegar o monomotor domingo? A gente vai agora tocar no
anterior, a gente vai de monomotor. Não, eu quero falar sério, Eduardo. Esse álbum foi mixado em Los Angeles, certo? E ainda para aqueles mais céticos que vão dizer, nossa, o cara falou em brincadeira, foi só uma coincidência. Veja a segunda vez quando ele faz a mesma afirmação em tom de brincadeira, relativa ao mesmo assunto. Uma das últimas brincadeiras da banda, que brincava com tudo, foi brincar com a morte, de avião. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Repare a pergunta do tecladista Júlio Hasek. Quebrou de novo? No mundo dos Mamonas, sempre foi difícil saber quando o assunto era sério ou não. Você viu, né, irmão, que foi realmente uma coisa que mexeu com todos eles. E ainda tem a previsão, ainda eu acho que Deus tentou avisar de novo eles, porque Deus dá vários sinais, irmão. Nós hoje, os seres humanos, eu acredito por causa do pecado, nós não temos o merecimento, né, de receber anjos ou de Deus vir falar com a gente pessoalmente, mas acredito que ele dá as dicas, ele manda pessoas, ele faz você sentir essas coisas, pressentimentos, e as pessoas simplesmente ignoram. E ainda, né, como teve esse primeiro e eles não ignoraram, Deus ainda mandou um sonho bem mais claro e o vocalista chega a passar essa mensagem em uma entrevista da Rede Podre. Eu já mostrei isso no nosso primeiro documentário que eu fiz no outro canal, inclusive bombou o vídeo. É um dos maiores vídeos que a gente tem, né? O pessoal gostou muito, apesar da narração bizarra que eu fiz na época. Mas ainda tá no ar, viu? Vocês procurem lá no canal 1 que ainda tá, esses vídeos de Mamona. Eu vou deixar aí o link de algum. A primeira parte, pra você curtir, que a gente fez realmente um documentário grande, na época que ainda podia fazer esse tipo de coisa. Mas o fato é que ele realmente relata esse sonho e a gente vai ver isso aqui agora pra relembrar. Vamos ver. Ele me disse uma vez que ele ia viajar pra Marília, que ele estava com muito medo de viajar e que pra mim rezar por todos. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso. Sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem, a gravação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meus filhos, pra lá. Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. O que mais me chama a atenção aí, família, é o fato dele ter voltado. Meio que não tinha nada a ver com a entrevista aqui, ele tava ali pra dar um trato no pelo, né? Já que eles iam viajar, ia começar uma turnê internacional. Mas ele faz questão de voltar. Parece que uma das missões dele era passar isso pras pessoas, mostrar que realmente existe uma espiritualidade. Já que eles não tinham como eles darem ouvido, até eu acredito também por contrato e esse tipo de coisa, eles tinham que estar fazendo esses shows. Mas você vê que ele vai acabando ali a entrevista e ele voltou realmente. Ele tinha que dar essa missão, deixar esse testemunho aí claro que a paranormalidade existe, irmão. Você pode até ignorar, mas que ela tá aí do seu lado o tempo todo e você tem esses sinais, você tem esse pressentimento, o seu sexto sentido tá funcionando e muitas vezes você tá ignorando. Talvez, irmão, talvez, pelo fato de você ignorar isso, muitas vezes você tem aquele pressentimento ruim, até com uma pessoa, o cara chega e você diz, cara, esse cara não vai fazer bem a mim. E mesmo assim você, não, isso é bobagem da minha cabeça, e vai e acaba quebrando a cara. Isso já deve ter acontecido com namorado, namoradas e empregos, em várias partes da sua vida. Você já deve ter tido esse pressentimento e na maioria das vezes a gente não dá ouvidos e isso acaba nos prejudicando mais pra frente. É quase como um pressentimento, né, família? Por exemplo, nenhum de nós caiu de um prédio de 20 andares. Inclusive, se a gente tivesse caído, não estaríamos aqui. Mas ao aproximarmos, né, de uma altura, ficar muito na ponta, chegar perto dessa altura, você vê que o nosso corpo reage. Você começa a querer se afastar daquele lugar instintivamente, mesmo que você diga, não, eu quero chegar na ponta, mas você vê que seu corpo se nega, ele tenta evitar que você faça isso, sentindo medo, em alguns casos dá até tremedeira e outras pessoas até desmaiam, porque de fato o nosso corpo às vezes é até mais inteligente do que nós mesmos. A gente tenta ignorar os nossos sentimentos, os nossos sentidos, mas o nosso corpo está ali atento a tudo.
Então a gente sente isso, mesmo não querendo sentir. Eu por exemplo, família, eu entro em mato, vocês já viram, já entrei em açude que o pessoal dizia que tinha jacaré, mentindo, lógico, não tinha, graças a Deus, senão não estaria aqui. Eu já fiz tudo isso, mas você quer ver um caba velho mole, se você me chamar pra subir em alguma coisa alta, ou lugar que tenha muita gente. Eu realmente entro em pânico, eu não gosto, eu detesto a altura. E esse é o meus pontos fracos, tô revelando aqui pra vocês. Eu morro de medo de altura, não consigo enfrentar de jeito nenhum. Nunca voei de avião e nem pretendo voar. E também lugares muito cheios, eu também não gosto, eu me sinto mal. E é difícil a gente lutar contra isso, né? Realmente o corpo, quando ele começa a ter esse tipo de sentimento, é difícil. Você sabe que é uma bobagem, não tem nada racional que te faça sentir medo, mas você tem isso e acabou, velho. E outro cara, família, que eu admiro muito ele, a carreira dele, a história dele, a luta dele, que é o nosso saudoso Ayrton Senna. Ele também teve uma premonição, só que ela quase que passou despercebido. Inclusive sobre aquela curva. O Ayrton Senna foi um dos caras talvez que teve uma premonição mais provável, e qualquer um que analisar vai dizer, caramba, velho, como é que pode? Ele falava muito sobre aquela curva, ele sentiu o perigo naquela curva, falou várias vezes que ali deveria ter pneus, que deveriam aumentar a segurança dali, que no dia que alguém sobrasse, dificilmente sobreviveria, e ignoraram o aviso dele. Infelizmente só fizeram isso, o Galvão Bueno falou inclusive o tempo todo, e só vieram fazer isso depois de perdermos ele mesmo, né? Então é realmente uma coisa muito triste. E ele também fala, inclusive, de ele se despedir do Alan Prost. Ele disse, você vai sentir saudades de mim. E de fato, né, eles tiveram aquela rivalidade toda, inclusive por causa da armação dos Senhores do Mundo, né? O Alan Prost foi usado, mas o fato é que depois que passou tudo aquilo ali, o Alan Prost realmente viu que Senna era o cara. Até hoje ele vive de falar de Senna. Quando ele vai, sempre que ele vai em um programa que as pessoas vão falar com ele, até sem os repórteres puxar o assunto, ele toca no nome de Senna. Então isso é uma coisa realmente que a gente vê, caramba, velho, como é que pode? O Senna até isso preveu, você vai sentir saudades de mim, e de fato aconteceu. Porque uma pessoa normal, com a saúde em dia, né, com a carreira que ele tinha, diria isso, família. Então, realmente a gente vê que é uma coisa que vem além da nossa existência, é uma coisa que de fato vem do próprio criador, família. É uma coisa realmente incrível isso aí. Falando agora de um caso até mais recente, com youtubers normais aqui, como eu e você, eu tava assistindo o canal do Léo da Hornet, família, e eu percebi isso. O Renato Garcia, que é outro grande youtuber aí com 14 milhões de inscritos, o Léo também é grande, com 2 milhões, e eles estavam fazendo uma brincadeira lá com os camaros dele, fazendo drift, e o Renato Garcia disse que teve um mau pressentimento. Veja aí na hora que ele fala. Sabe o que eu tava pensando? Já que tá todo mundo aqui hoje, eu tava pensando em gravar um vídeo de meus amigos pilotando meu carro. Você quiser? Mas sei não, hoje eu tô com pressentimento ruim, mano. Por quê? Não sei, mano. Oxe, então não exige não. Eu quero só dar uma rodadinha, faz tempo que não rodo o meu. Porque o seu parou, né? Tá batido, hein? Mas tô com pressentimento ruim, mano. Tá. Mas é o seguinte, o pessoal vai lá comprar então a Coca. Hoje eu tô com pressentimento ruim, mano. Por quê? Não sei, mano. Oxe, então não exige não. Eu quero só dar uma rodadinha, faz tempo que não rodo. Você viu, família? Ele pergunta, olha, você vai fazer drift? Olha, eu tô com um mau pressentimento. Você vê que ele não sabia o que de fato ia acontecer, mas ele tava com um mau pressentimento. Ele não sabia com quem ia acontecer a coisa. E pior, família, veja aí que acontece exatamente com ele quando ele bate o carro do amigo. Veja aí os fatos. Ai, nossa! Quem que é? Renato. Sobrou um. Olha lá, ai! Nossa, véi! Você bateu, mano! Bati, mano. Perdi a frente. Caralho, velho! Mano, regaçou a frente, mano. Nossa. Mano, eu vi lá de longe, mano. Calma aí que o mecânico chegou, Realmente é de arrepiar, né, família? O cara grava esse vídeo, eu vou colocar aí a data pra que as pessoas não digam, nossa, eles combinaram, nossa, isso aí que você tá falando não tem nada a ver, Davi. Cara, isso aí realmente aconteceu, não há como negar, são fatos. Veja aí a data que o Léo da Hornet postou esse vídeo e você pode conferir no canal dele, Léo da Hornet, você vai ver lá, veja aí a data, tá certo? E logo em seguida veja agora, aí as imagens, você já tá vendo que de fato o vídeo foi postado depois, onde aconteceu já o acidente. Então são coisas realmente que acontecem, irmão, que a gente não sabe explicar. O que eu digo a vocês é que os cavaleiros estavam certos. De fato, a gente tem o sexto sentido, a gente tem essa intuição. Agora, algumas pessoas dão ouvidos e desenvolvem mais essa habilidade, e outras pessoas simplesmente ignoram. Agora aí, a gente pode discutir e você negar, caso seja a sua vontade, e será sempre respeitada, se for sua opinião. Você pode dizer que é uma habilidade do próprio corpo humano, o nosso cérebro
tá de alguma forma sintonizado com a natureza e com o próprio universo, como algumas pessoas acreditam, ou tem a nossa versão aqui, que nós acreditamos que isso é um dom que Deus dá, é uma forma de Deus nos comunicar com nós e sempre nos avisar, sempre nos alertar de alguma coisa. A gente é que não dá ouvidos, às vezes a gente tão preso nessa matrix, no corre-corre da matéria, né, nesse mundo cada vez materialista, a gente acaba deixando de ouvir isso. Você vê que todos os antigos, os mais sábios, todos eles davam muito ouvidos a isso, eles olhavam estrelas, eles olhavam sinais no céu, eles olhavam até o jeito que o vento estava soprando para tomar alguma decisão, eles ouviam muito isso. Inclusive até os egípcios, os faraós ficavam fazendo jejum ali em salas escuras, meditando, então eles tentavam entrar em contato com esse lado mais espiritual da coisa. Infelizmente o ser humano tá perdendo cada dia isso mais. A elite continua, irmãos, a elite continua mantendo isso. Eles sabem que esse mundo material é passageiro, acaba rápido, eles sabem que há algo muito mais por trás das cortinas, eles sabem disso e estão em contato. Infelizmente eles estão em contato com o lado negativo, mas você vê aí, como nós mostramos aí no vídeo dos Trapalhões, se você não assistiu, veja, irmão, porque é uma coisa que o cara fez um roteiro exatamente do que ia acontecer nos próximos 25 anos, é uma coisa incrível, irmão. Esse vídeo realmente é um dos vídeos muito importantes aqui do canal, onde a gente realmente deixa isso claro. Assista que você vai ver como é que uma pessoa pode prever as coisas dessa maneira. E fora outros caras que vivem até de fazer isso, né? Erram, claro que erram muito também, porque colocam sensacionalismo, começam a ir pra mídia e a mídia força meio que o cara a fazer essas coisas. Mas que de fato que existe, irmão. E eu quero saber a sua opinião. Você acha, irmão, que isso de fato é uma habilidade do nosso próprio corpo humano? E nós temos realmente essa capacidade do sexto sentido de intuição? Ou você acha, irmão, que esse aí é como se fosse um correio entre nós e o Criador? O Criador manda esses sinais pra gente sempre que a gente é merecedor, sempre que a coisa realmente é importante e vai mudar a nossa vida. Então Deus manda esses sinais que é pra gente ter a chance de fazer alguma coisa diante da situação que vai aparecer, né? Sempre em situações importantes. Eu acho que é mais por esse lado, porque senão, se a gente tivesse mesmo esse sexto sentido, a gente dizia, deixa eu ver se esse carro é bom, é ruim, eu vou comprar aquele. Eu acho que não funciona assim. Eu acho que por mais que fosse desenvolvido, por mais espiritual que o cara seja, eu acho que não funciona assim. Eu acho que funciona realmente quando são coisas importantes. Se Deus manda esses sinais pra gente, como ele disse, que o próprio Cristo disse isso, né? Eu estarei com vocês até os últimos dias. E eu acredito que essa seja uma boa maneira dele falar conosco. A gente tem que dar mais ouvido a isso, tá certo, irmão? Então leia mais as escrituras, reze mais. Isso sempre vai trazer muitas bênçãos na sua vida e vai deixar a sua espiritualidade muito mais desenvolvida. Eu penso assim. Embora a gente peque muito, né, irmão, eu nunca vou dormir sem rezar e nunca acordo sem rezar. Pra mim, eu acho, inclusive, que isso é o que diferencia. Eu tô falando de quem é cristão, tá? Você que não acredita, de boa, irmão. Mas pra quem é cristão, eu acho que isso é essencial, tá, irmão? Então é isso, fiquem todos com Deus, deixa aí sua opinião, por mais diferente que ela seja da minha, ela sempre ajuda a eu melhorar também a minha própria opinião, porque eu não sou dono da verdade. Essas minhas conclusões que eu tiro não são da minha cabeça, eu faço aqui uma pesquisa e através dessa pesquisa eu chego a uma conclusão, e aí passo pra vocês. Mas pode sair outra pesquisa amanhã e eu dizer, ó, eu tava errado, era bem assim. Eu gosto de me colocar nessa situação. Eu sou mais um de vocês que simplesmente pesquisa e fala o que pensa. Só isso. Tá certo, irmão? Então eu quero saber a sua opinião, que tem muitos de vocês aí que sabem até mais do que eu. Tá certo, irmão? Então fiquem com Deus. Um abraço. Compartilhe esse vídeo. Ajuda o canal. Vocês sabem que conteúdos desse tipo, nesse mundo materialista, não gostam, né? E eu peço até desculpa também a vocês por eu colocar muito comerciais, mas eu já expliquei em outros vídeos que vídeos como esses não são bem-vindos. Eu faço 2, 3, 4, 5 vídeos para passar 3, 2. Então os que passam tem que suprir, né, a fabricação daqueles outros que não passaram. Infelizmente eu tenho que colocar essa quantidade de anúncios pra gente continuar aqui. Mas infelizmente, e não é só eu não, família. Se você for lá no canal do Thiago Lima, você vai ver a mesma situação. Você acha que a gente gosta de ver as reclamações, Humberto e tantos outros caras aí, você vê que ou coloca os anúncios ou de fato não dá pra continuar o trabalho, porque o tempo que a gente passa pesquisando, o tempo que a gente deixa de trabalhar aqui fora, né, no mundo real, pra fazer um conteúdo desse, se ele não apurar nada, ele nem mantém o próprio trabalho, nem as despesas que você tá tendo, energia, água, luz, telefone, que se você não tiver um telefone, você não tem internet. Pelo menos aqui na minha cidade é assim, não sei como é aí na de vocês. Aqui a gente precisa ter um telefone para poder botar a internet, né? Inclusive isso nem pode fazer, venda casada, mas aqui fazem assim. Então você vê o absurdo que é. E cada vez mais caro, a energia tá vindo caríssima. Aqui na minha casa tá vindo 300 conto, eu não sei de que, mas esse governo só vai aumentar, família. A gasolina a 4 conto. Sei não, irmão, é difícil, mas é isso, tá ruim pra todos nós, né, irmão? Então, peço paciência aí a vocês, né? Que na hora que as coisas clarear mais um pouco, a plataforma, sei lá, começar a reconhecer nosso canal, vai ficar melhor, mas a tendência é piorar, infelizmente, nessa questão aí, é isso. Mas
A gente sabe que esse mundo é passageiro de fato, né, irmão? Então fiquem todos com Deus, um abraço. Conto mais uma vez com a sua paciência e, por favor, compartilhem. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!